No vídeo anterior, nós vimos a definição do que é uma equação linear, do que é um sistema de equações lineares. A gente, inclusive, viu a matriz de coeficientes associadas a um sistema linear, a matriz aumentada associada a um sistema linear, e a gente viu também o que era a definição de uma matriz escalonada. Uma observação importante é que, se a gente tem um sistema em que a sua matriz aumentada é uma matriz escalonada, então a gente sabe encontrar o conjunto de solução desse sistema. Que olhando cada equação do sistema, de baixo para cima, a gente vai conseguir obter o valor de cada variável associada ao elemento líder de cada linha. Então vamos considerar esse sistema. Bom, a matriz aumentada dele é essa matriz aqui, e aí repara que ela já está na sua forma escalonada. E aí, o que isso aqui está querendo dizer para a gente? Bom, repara que essa última equação aqui, que é justamente equivalente a essa linha aqui, repara que essa equação é uma equação de uma variável apenas. Então, a gente sabe resolver ela. Essa equação aqui está implicando justamente que y é igual a 3. E aí agora, se a gente já sabe que y é igual a 3, a gente pode substituir y na primeira equação. Então, a gente chegou aqui, x mais y igual a 7. Substituindo esse y aqui por 3, a gente vai obter essa equação. Isso vai implicar para a gente que x é igual a 4. Então, nesse exemplo aqui, repara que a gente tinha uma matriz escalonada e a gente substituindo de baixo para cima, a gente conseguiu obter o valor de cada variável associado ao elemento líder de cada linha. E aí repara que esse sistema ele definiu exatamente quem é o valor de y e x, não tem uma outra opção. Então, o conjunto solução desse sistema é apenas o conjunto formado para essa lista 4, 3, que são as únicas atribuições de x e y, de forma que esse sistema é satisfeito. E justamente esse par ordenado 4, 3 está querendo me dizer que a primeira variável, que nesse caso é x, é 4, e a segunda variável, que nesse caso é y, é igual a 3. Então, a gente tem que esse sistema, em particular, é um sistema possível e determinado. Possível, novamente, é porque existe pelo menos uma solução. E determinado significa que a solução é única. Vamos olhar agora para esse sistema aqui. E observa que a matriz dele aqui, aumentada dele, é essa matriz. E aí, se a gente checar as propriedades, a gente vai ver justamente que ela está escalonada. Repara também que essa coluna é a coluna dos coeficientes de x2. Vamos tentar então resolver esse sistema. Essa última equação está dizendo para a gente justamente o valor de x4. Ou seja, x4 tem que ser igual a 3 para essa equação ser satisfeita. E aí, substituindo que x4 deve ser igual a 3, na segunda equação, a gente obtém o quê? Que menos 3x3 é igual a 6. E com isso, então, a gente conclui que x3 tem que ser igual a menos 2 para essa equação e essa equação serem verdadeiras. Então, a gente já sabe que o x4 tem que ser igual a 3 e o x3 tem que ser igual a menos 2. E aí, agora, substituindo o valor tanto de x3 quanto de x4 na primeira equação, a gente vai obter justamente essa equação aqui. E aí, com isso, a gente obteve justamente essa equação aqui, x1 igual a 16 mais 5x2. Ou seja, a gente pegou o elemento líder e escreveu ele aqui em termos do que a gente obteve. E o que isso quer dizer para a gente? Isso aqui está dizendo para a gente que x2 é uma variável livre. E o que isso quer dizer, x2 ser uma variável livre? Isso está querendo dizer que x2 pode assumir qualquer valor. Para qualquer valor de x2 que eu colocar, vai ter um valor de x1 associado a ele. E repara que isso não influencia o valor de x4 nem o valor de x3. Então, x2 aqui, ele é uma variável livre. Repara que o conjunto de solução do sistema vai ser sempre uma lista de números com essa cara aqui, em que
x4 é igual a 3, como a gente concluiu aqui. x3 é igual a menos 2. x2 pode ser igual a qualquer valor. A gente botou t aqui, onde t é um número real. Eu só estou querendo dizer que ele pode assumir qualquer valor. Porque repara que qualquer valor, você bota o 0, 1, 2 ou 3, sempre tem um valor de x1 que vai dar certo aqui, que vai ser satisfeito. Eu posso atribuir qualquer valor para x2, por isso que ele é livre. Então, aqui, x2 sendo t, eu vou ter que x1 é 16 mais 5t. Então, isso quer dizer que esse sistema ele tem infinitas soluções, né? Justamente porque eu posso dar qualquer valor para x2, que eu obtenho um valor de x1 correspondente, e aí eu tenho essa solução aqui. Então, a gente conclui que esse sistema ele é possível e indeterminado, porque ele tem infinitas soluções. De forma geral, qualquer sistema linear em que sua matriz aumentada ela é escalonada, a gente consegue resolver esse sistema, a gente consegue dizer qual é o conjunto de solução. E o que acontece para sistemas lineares que a matriz aumentada não é escalonada? Será que a gente sabe resolver, encontrar o conjunto de solução? Ou será que a gente não tem nada o que fazer? Lembra que a gente viu esse teorema, que ele é um teorema-chave para justamente ajudar a gente a resolver qualquer sistema linear. Que é o quê? Dois sistemas lineares que eles possuem matrizes aumentadas que são linhas equivalentes, eles possuem o mesmo conjunto de solução. Então, qual é a ideia por trás da gente resolver um sistema linear? Bom, se a gente sabe resolver esse sistema em que a matriz aumentada é escalonada, mas a gente não sabe ainda resolver quando a matriz não é escalonada, vamos tentar então pegar essa matriz não escalonada, usar operações linhas equivalentes justamente para transformar num sistema equivalente, ou seja, de mesmo conjunto solução, de forma que a gente chega numa matriz aumentada escalonada e que a gente sabe resolver. E é justamente essa a ideia que a gente vai estar seguindo aqui, fazer operações linhas de forma a levar uma matriz não escalonada numa matriz escalonada. E vamos relembrar agora quais são as operações linhas que a gente pode fazer. Bom, as operações linhas são substituição, em que eu pego uma linha I e eu substituo pela linha I mais um múltiplo de uma outra linha. Eu posso fazer a operação também de reescalamento, e o que isso quer dizer é que eu posso pegar qualquer linha e multiplicar ela toda por qualquer número ou dividir por qualquer número, contando que esse número não seja zero. E a última operação linha é a gente trocar duas linhas. E por último, antes da gente ver o algoritmo de escalonamento, vamos só definir esses dois últimos termos, que é o termo de pivô e coluna pivô. Então, quando a gente usa um elemento da matriz para zerar as entradas que estão tanto abaixo ou acima desse elemento, a gente vai ver como é que a gente vai fazer isso no escalonamento, a gente vai dizer que ele é o pivô das operações linhas envolvidas. E uma coluna que contém um pivô, a gente vai chamar ela de coluna pivô. Então, vamos ver agora como é que a gente faz o escalonamento. Então, vamos ver agora como é que a gente, a partir de operações linhas, consegue começar numa matriz, que ela está não escalonada, e chega numa das suas formas escalonadas. O primeiro passo é, a gente vai olhar para a matriz, da esquerda para a direita, daqui para lá, e vai procurar a primeira coluna não nula. E essa coluna a gente vai chamar de coluna pivô. Essa primeira coluna aqui é não nula, então a gente vai chamar ela de coluna pivô. O próximo passo é que a gente vai escolher qualquer elemento dessa coluna pivô que ele seja não nulo. Então a gente pode escolher literalmente qualquer um desses três, exceto esse aqui. Vamos escolher esse aqui. Com o tempo, você vai saber escolher os elementos de forma que eles vão ajudar a sua conta, a fazer menos conta. Então a gente escolheu esse aqui para ser o meu elemento pivô. E aí agora, o terceiro passo é que, se esse pivô ele não tiver na primeira linha disponível, então a gente vai mudar ele usando uma operação de permutação. Repara que ele está na quarta linha, então a gente vai mover ele da quarta linha
para a primeira linha. Repara aqui então que a linha 4 virou a linha 1 e a linha 1 virou a linha 4. O quarto passo vai ser usar operações de reescalonamento sobre qualquer linha que a gente queira para facilitar as contas. A gente ainda não sabe exatamente quais são os próximos passos, mas a gente pode simplesmente multiplicar essa linha toda por 2, ou essa linha toda por 3, ou dividir essa linha toda por 2, para facilitar o que a gente vai fazer a seguir. Nesse caso aqui, a gente não vai fazer nada. O quinto passo vai ser usar operações de substituição para a gente zerar todos os elementos da coluna pivô que estão abaixo do pivô. Aqui a gente tem o elemento pivô, os elementos abaixo são menos 1, menos 2 e 0. A gente quer zerar todos os elementos que estão abaixo, então a gente quer zerar justamente esses elementos menos 1 e menos 2. E aí, para zerar, repara aqui, eu vou fazer uma operação de substituição para transformar esse menos 1 em 0 e para transformar esse menos 2 em 0. Então, qual a operação que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que simplesmente somar na linha 2 essa linha aqui, que aí eu vou obter menos 1 somado com 1 vai dar 0. E na linha 3, eu tenho que multiplicar essa linha por 2 para quando eu somar, dar menos 2 com mais 2 e dar 0. Então, fazendo essa operação de substituição em ambas as linhas, né, tanto na linha 2 quanto na linha 3, a gente obtém essa matriz aqui. Repara que a primeira linha se manteve igual e a quarta linha se manteve igual. Por fim, o último passo vai ser que a gente vai ignorar a linha que contém o pivô e todas as linhas acima dela. Qual a linha que tem o pivô? É a linha 1. Então, a gente vai ignorar essa linha. E agora, o que a gente vai fazer é que a gente vai aplicar os passos de 1 a 5 nessa matriz aqui. Então, o que a gente vai fazer? Procurar da esquerda para a direita a primeira coluna não zero. Vai ser essa daqui. E aí ela vai se tornar a próxima coluna pivô. Então, a gente simplesmente pode botar o dedo, cobrir, simplesmente finge que essa linha não existe. E todas as linhas para cima. E a gente vai fazer todo o procedimento. O passo a passo completo desse procedimento de escalonamento está bem explicadinho na seção 1.5.1 do nosso material de referência. Então, com esse procedimento, a gente obtém uma forma escalonada, mas a gente aprendeu, além da forma escalonada, a forma escalonada reduzida também. E o que a gente precisa fazer, então, para a gente chegar na forma escalonada reduzida? Para você obter a forma escalonada reduzida, a gente começa usando o procedimento anterior para a gente obter uma forma escalonada da matriz que a gente começou. E para a gente chegar na forma escalonada reduzida, o que a gente vai fazer é que a gente vai fazer as operações de substituição para zerar todos os elementos que estão acima de cada pivô. Repara que na forma escalonada, a gente já tem que ter zero embaixo de todos os pivôs. Na forma escalonada reduzida, quais as duas propriedades adicionais que a gente precisa ter? A gente precisa que todo pivô seja igual a 1. Então, para cada pivô que for diferente de 1, a gente vai usar uma operação de reescalonamento na sua linha para ele que ele se torne 1. Então, aqui seria equivalente a dividir essa linha por menos 5, de forma que isso aqui vai virar 1, o elemento pivô. E a outra propriedade é que para cada elemento líder, que nesse caso vão ser justamente os pivôs, a gente tem que naquela coluna dele, ele é o único elemento diferente de 0. Então, o que a gente quer fazer é justamente zerar todos os elementos que estão acima de cada pivô. Até porque na forma escalonada, todos os elementos abaixo dos pivôs já estão zeros. Então, agora a gente só deseja zerar todos os elementos acima de cada pivô. Então, quais elementos que a gente quer zerar? A gente quer zerar justamente esses elementos aqui. O recomendado é você ir desse pivô mais à direita e indo para a esquerda e fazendo essa eliminação. Quando você simplesmente estava zerando as entradas abaixo do pivô, é o mesmo procedimento. Você vai simplesmente agora, ao invés de zerar para baixo, você vai zerar os elementos que estão para cima. Essa linha aqui, eu tenho que substituir ela por ela mesma, mais um múltiplo dessa linha aqui, de forma que aqui
fique 0. Se você também quiser reescalonar os pivôs para serem 1, para depois eliminar as entradas, não tem problema nenhum. E o passo a passo das operações sendo realizadas nessa matriz aqui, você encontra na seção 1.5.2. Se você olhou as seções 1.5.1 e 1.5.2, você viu exatamente como a gente partiu dessa matriz, realizando operações linhas, obtendo essa matriz escalonada, e depois a gente continuou para obter a matriz escalonada reduzida. Ou seja, essa matriz é equivalente a essa matriz, que é equivalente a essa matriz. Essa aqui é uma das formas escalonadas dessa matriz, e essa daqui é a matriz escalonada reduzida, tanto dessa matriz quanto dessa matriz. Um fato importante sobre as matrizes escalonadas é que as posições dos elementos líderes delas são sempre as mesmas em qualquer uma das suas formas escalonadas de uma dada matriz. Pode ser escalonada, escalonada reduzida. Posições dos elementos líderes são sempre iguais, que na primeira linha, primeira coluna, primeira linha, segunda coluna e terceira linha, quarta coluna. E justamente porque eles estão sempre nas mesmas posições, a gente dá um nome especial para essas posições. A gente chama elas de posições pivôs da matriz, porque a gente usou essas posições como pivôs no processo de escalonamento. Além disso, a gente fala que uma coluna que contém uma posição pivô, ela é chamada de coluna pivô. E todas as outras colunas são colunas não pivô. Então, por exemplo, na matriz escalonada, a gente tem que essa aqui, essa e essa são posições pivô, e essa primeira coluna, a segunda e a quarta coluna são colunas pivô. Essa coluna e essa são colunas não pivô. A mesma coisa para essa matriz aqui. Aqui a gente tem que essas posições são as posições pivô e aqui são as colunas pivô. Esse conceito de posição pivô, de coluna pivô e coluna não pivô, eles são conceitos não só para matrizes escalonadas. Na matriz escalonada, olhando para os elementos líderes, a gente já vê de primeira quais são as posições pivôs e as colunas pivôs. Nessa matriz aqui, a gente não vê porque ela está escondida quais são as posições pivôs e as colunas pivôs. Então, para uma matriz que ela não está escalonada, a gente precisa escalonar ela para a gente conseguir descobrir quais são as posições pivôs e as colunas pivôs dela. Nesse caso, para essa matriz, a gente sabe que essa aqui é uma forma escalonada dela. A posição pivô dela é justamente dada pela mesma posição pivô da matriz escalonada dela. Então, essas posições aqui são as posições pivôs da matriz escalonada, o que implica que essas são as posições pivôs da minha matriz. E, como a gente já sabe, inclusive, as posições pivôs, a gente também já sabe, então, as colunas pivôs dessa matriz. Então, de forma geral, qualquer matriz possui posições pivôs e colunas pivô e colunas não pivô. Por fim, vamos entrar no último assunto do vídeo, que é exatamente como é que a gente resolve um sistema linear qualquer. Quando a gente fala resolver um sistema linear, a gente quer dizer que a gente vai obter uma descrição do seu conjunto ou solução. Então, vamos ver agora primeiro como um exemplo. A gente vai começar com um sistema qualquer, e aí a gente vai olhar para a matriz aumentada desse sistema, que nesse caso, a matriz aumentada é essa daqui. E aí, o primeiro passo é a gente, então, escalonar essa matriz. A gente vai escalonar e vai obter também a forma escalonada reduzida dessa matriz aqui. Fazendo o procedimento de escalonamento, a gente vai encontrar uma forma escalonada, que vai ser essa daqui, dessa matriz G, e prosseguindo, né, no escalonamento, encontrando a forma reduzida, a gente chega nessa matriz H, que é essa matriz aqui. Lembrando que essa linha aqui, ela é opcional, não importa se você põe ela ou não. Essa matriz H aqui, a gente pode escolher ver ela como uma matriz de um sistema. Um sistema que ela representa, por exemplo, é esse sistema aqui. E agora a gente vai olhar e vai usar justamente um teorema-chave que a gente viu, que é o quê? Se
uma matriz G e uma matriz H, elas são linha equivalentes, então os sistemas que elas representam têm o mesmo conjunto de solução. Então o que acontece é, eu comecei com esse sistema e obtive um outro sistema equivalente. Ou seja, se eu encontrar o conjunto de solução desse sistema, eu também encontrei o conjunto de solução desse sistema. E a parte boa é que a gente sabe encontrar o conjunto de solução desse sistema aqui. Repara que x1 e x3 correspondem a colunas pivôs da matriz H. Essas colunas aqui são as colunas pivôs e essas colunas são exatamente as colunas dos coeficientes de x1 e dos coeficientes de x3. Já x2 e x4 vão corresponder às colunas não pivôs. Repara que aqui ó, a gente tem uma coluna não pivô e não pivô, e elas são justamente a dos coeficientes de x2 e a dos coeficientes de x4. E aí, com isso, a gente fala que as variáveis que correspondem às colunas pivôs são chamadas de variáveis básicas ou dependentes, e o restante dessas variáveis que não são variáveis básicas, a gente chama de variáveis livres. Então, x1 e x3, nesse caso, são variáveis básicas, e x2 e x4 são variáveis livres. Na verdade, não precisa ser tão preso, isso aqui é mais uma convenção que a gente usa de chamar essas variáveis de básicas e de variáveis livres. Dessa forma, escrevendo as variáveis dependentes, que são x1 e x3, em termos das variáveis livres, que são x2 e x4, a gente consegue obter a solução do sistema. Então, aqui a gente consegue dizer que x4 é uma variável livre, x2 é uma variável livre, x3 está escrito em termos dessa variável livre x4 e x1 em termos dessas duas variáveis livres. Então, isso aqui é uma solução que a gente chama de solução paramétrica do sistema, porque ela está dada em termos de parâmetros das variáveis livres. E com o tempo, apenas olhando para a matriz escalonada reduzida, você já vai conseguir dizer exatamente a solução sem nem precisar fazer esse sistema aqui. E essa é uma das grandes vantagens da forma escalonada reduzida, porque olhando só para essa matriz direto, você já consegue dizer qual é a solução do sistema, enquanto que de uma forma escalonada, não é clara a solução, a não ser que você faça a substituição direitinho. Vamos ver agora um outro exemplo. Esse sistema aqui, a matriz aumentada dele é essa matriz aqui. Se a gente for olhar a forma escalonada dessa matriz aqui, a gente obtém justamente que a forma escalonada é essa matriz. Aí agora repara que aqui a gente obteve uma linha que tem zeros até o final, exceto nessa última coluna. E o que isso está querendo dizer, essa linha aqui para a gente? Se a gente fosse transformar em termos do sistema, né, a gente teria uma equação dessa forma aqui, 0 igual a 2. E qualquer atribuição de x1, x2 ou x3 que eu dê, essa igualdade nunca vai ser satisfeita, porque 0 nunca é igual a 2. Então, portanto, esse sistema ele é um sistema impossível. Então, sempre que eu tiver uma linha dessa forma aqui, em que ela é toda composta de zero, exceto nessa última coluna, a gente tem uma equação dessa forma, o que vai implicar que o meu sistema sempre é impossível de obter uma solução. E após o vídeo, ou nesse momento mesmo, é bastante importante você ler a seção 1.7.1, porque lá vai estar definido um pouco mais formalmente o que é uma descrição paramétrica, e tem uma discussão sobre variáveis básicas e livres que é importante para entender bem esse conceito. Então, qual foi o procedimento que a gente usou para resolver um sistema linear? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi escrever a matriz aumentada ou completa do sistema. A gente pegou essa matriz aumentada e obteve a forma escalonada dessa matriz. E aí a gente concluiu já que, se tiver uma linha desse tipo, em que a gente tem um monte de zero, exceto na última coluna,
Então, o sistema ele é impossível. E uma coisa que a gente não discutiu, mas que se você parar para analisar até como a gente encontra a solução paramétrica, é que, na verdade, essa é a única possibilidade para que o meu sistema seja impossível de resolver. Porque se ele não tem algo dessa forma, eu sempre vou conseguir encontrar uma descrição paramétrica do meu conjunto solução para o meu sistema. Então, na verdade, essa é a única forma do meu sistema ser impossível. Ele tem que apresentar, na sua forma escalonada, uma linha desse tipo. Se ele não tiver, a gente sempre vai conseguir obter uma descrição paramétrica do conjunto solução. Então, se o sistema é impossível, a gente para por aqui. E se não, a gente vai seguir para o próximo passo. E o próximo passo é obter a forma escalonada reduzida da matriz. Qual é a forma escalonada reduzida? A gente obtém a descrição paramétrica do conjunto solução. Lembrando que a descrição paramétrica do conjunto solução vai ser escrever as variáveis básicas em termos das variáveis livres, ou se a gente não tiver nenhuma variável livre, vai ser botar as variáveis básicas igual a um certo valor. 0, 1, 2, vai ser igual a um valor real. Para concluir, quando a gente está resolvendo o sistema, a gente consegue classificar esse sistema. Um sistema linear ele vai ser possível justamente quando ele não tem uma linha dessa forma aqui. E para ele não ter uma linha dessa forma aqui, é equivalente a gente falar que a última coluna da matriz aumentada não é uma coluna pivô. Então, basta a gente ver se a última coluna da matriz é uma coluna pivô ou não, para a gente conseguir identificar se um sistema ele é possível ou não. E se o sistema for possível, a gente precisa saber se ele tem uma única solução ou se ele tem infinitas soluções. E como é que a gente vai saber isso? Bom, se no sistema todas as variáveis são básicas, ou seja, a gente não tem nenhuma variável livre, o sistema vai possuir uma única solução. E se o sistema possuir pelo menos uma variável livre, ele vai ter uma infinidade de soluções. E por que ele tem uma infinidade de soluções? Lembra que a variável livre significa que ela pode assumir qualquer valor real. Então, para qualquer valor real que ela assuma, existe uma solução do sistema que ela possui aquele valor real. Então, isso significa que o sistema possui infinitas soluções. Isso é uma coisa bem forte, né? Porque está dizendo para a gente que, então, que um sistema linear ou não possui nenhuma solução, ou um sistema linear vai possuir uma solução única, ou ele vai possuir infinitas soluções. Nenhum sistema linear vai possuir 2 soluções apenas, ou 3 soluções apenas, e assim diante. E com isso a gente conclui o capítulo 1 do nosso material de referência. E no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre vetores e combinações lineares. Até o próximo vídeo.